Bom dia, turma, tudo bem? Ora, a nossa atividade de hoje está no nosso livro na página 17, página 18, certo? Sobre o quê? Sobre o nosso assunto que nós vimos na última aula, sobre adjunto adnominal. Lembrando que a gente já viu complemento nominal, tá? E na próxima aula a gente vai ver adjunto adverbial. Temos aí uma charge, tá? Que está escrito precisa-se de um desenhista infantil. Tá? Analisem, tá? Tudo que você puder em uma charge, tá? As imagens, a parte que indica movimento, a parte que está escrita, a parte que está visual, as fontes, quem fez, tá? Isso tudo é necessário quando a gente vai fazer uma prova ou fazer uma análise sobre tiras e charges, tá bom? Aí a número 1 diz: este tipo de texto é produzido para provocar humor. Com frequência, o humor se deve a algum tipo de ambiguidade. Lembrando o que é ambiguidade? É um duplo sentido, é quando a gente pode entender algo de várias maneiras, tá bom? Letra A. Sobre qual palavra recai a ambiguidade da tira? Então tem uma palavra aí, tá, que está causando ambiguidade. Qual é essa palavra? Letra B. Explique os diferentes sentidos em que essa palavra pode ser empregada no contexto. Ou seja, você vai explicar a ambiguidade. Qual é o sentido de número 1 e qual é o sentido de número 2, tá? Letra C. Reescreva o anúncio da oferta de emprego, retirando dele a ambiguidade. Você vai reescrever o contexto, tá? O texto lá, o anúncio, tirando essa ambiguidade. Como assim? Você vai fazer uma frase que eu não tenha possibilidades de interpretações, que eu tenho apenas uma possibilidade, tá bom? Número 2. A palavra que gera ambiguidade pertence a que classe gramatical? Ou seja, a que classe de palavras? Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, interjeição, conjunção, pronome, artigo, tá? Lembram das classes gramaticais, tá bom? Vamos aqui para 3. Pesquise em gramáticas ou dicionários como é definida essa classe de palavras e transcreva a seguir, tá? Você vai pegar alguma fonte, tá? Não quero Wikipédia, tá? Quero gramáticas ou dicionários. Por exemplo, se você achar que é um substantivo, você vai dizer o que aquela gramática diz sobre o substantivo, qual o conceito daquela classe de palavra, tá? E você vai escrever aí. Não esqueçam de colocar de onde você tirou essa definição, esse conceito, tá bom? Número 4. Qual é a função básica das palavras pertencentes a essa classe gramatical? Ou seja, qual a característica dessas classes de palavras? Qual a função delas em um contexto, em uma frase? Número 5. Que função de linguagem predomina no texto o anúncio de emprego? Função da linguagem. Lembra do nosso assunto do ano passado? Função emotiva é aquela que tem a primeira pessoa como centro. Apelativa é aquela que está apelando para um público leitor, tá? Poética, tá? É aquela que tem a presença de quem? Poetas, tá? Da nossa literatura, tá? E também é escrita em primeira pessoa. A emotiva, elas se distinguem quando a emoção predomina. Na poética é a primeira pessoa. Metalinguística é quando algo fala sobre algo. Exemplo, quando um livro fala do livro, quando a TV fala da TV. E a fática é quando nós temos um diálogo, tá bom? Você vai ver qual função e marcar aí, certo? Vamos lá para outra página, tá? Deixa eu dar um zoom aqui.
Aqui, ó. Número 6. Agora, número 6, tá? O sujeito desse enunciado é simples, oculto, indeterminado ou inexistente. 7. A expressão destacada em precisa-se de um desenhista infantil está corretamente analisada como, ó, isto aqui que ele quer, precisa-se de quê? De um desenhista infantil. Isto que está em itálico aqui é o que? Objeto direto preposicionado, agente da passiva, complemento nominal, objeto indireto ou sujeito paciente. E a 8, que função assumem as palavras e infantil, respectivamente, em relação ao núcleo do termo destacado na questão anterior? Tá? Então, a quais palavras ou qual palavra que esses termos estão relacionados, tá? E que função ela exerce, tá? Então, isso daí eu quero como na sintaxe e na morfologia. Morfologia são as classes de palavras, sintaxe são a função que elas exercem, tá? No contexto. Beleza? Então, por hoje, só isso. Muito obrigado. Façam e enviem pelo Eclass para marcar presença na aula. Tchau!